Ser humano significa que pensamos e agimos criativamente, usando nossa inteligência para divisar novos meios para conhecer todo tipo de desafio. O DNA não descobriu o fogo nem inventou o computador. O fato de que o DNA é responsável pela produção de proteínas é importante, mas é um erro grave estender seu papel à totalidade da vida. Richardson teme principalmente que pressupostos exagerados em relação ao DNA possam levar a políticas sociais que ecoem o racismo que alimentou o movimento eugênico há algumas décadas, cujo exemplo mais visível foi a ideologia nazista da raça superior. Na atualidade, temos James Watson, premiado com o Nobel como descobridor da estrutura do DNA em 1953, que foi destituído recentemente de seus títulos honorários no laboratório Cold Spring Harbor, onde passou grande parte da carreira científica, depois de expressar reiteradamente a opinião intolerante de que negros e mulheres são menos inteligentes que as outras pessoas com base na sua genética. Com a planta de vida desfazendo-se diante dos nossos olhos, o que virá a seguir? Hoje, a história nova na genética está emperrada em dois fatores: informação e complexidade. A noção é que a sopa molecular primal encontrou meios para que átomos e moléculas formassem estruturas complicadas através da troca de informações e das possibilidades estatísticas que surgiram quando os zilhões de moléculas começaram a se revolver. Mas isso é factível? Pode o cérebro humano ser o resultado da sopa espiralada, qual mais e mais se juntam tralhas? Como alguém espirituoso disse, a noção de que a complexidade basta para explicar o cérebro é como dizer que, se juntar cartas suficientes ao baralho, elas começarão a jogar pôquer. Como a ciência está presa à explicação materialista para tudo, ela tem um ponto cego imenso. Um biólogo celular não consegue dar o salto até as características invisíveis de que toda célula tem atrás das suas estruturas químicas, inteligência e criatividade principalmente. A análise lógica tem sido a ferramenta mais poderosa da ciência e não é um feito significante substituir fatos racionais por mito, superstição e opinião popular. É possível, então, que um repentino salto criativo aconteceu porque alguém seguiu as regras da lógica? A resposta evidente é que, como prova, podemos apresentar os surpreendentes saltos imaginativos dados pelos pioneiros que descobriram o domínio ilógico do quantum. Mais recentemente, a existência de matéria e energia escura revelou outro domínio, ainda mais peculiar e ilógico do que o mundo quântico, que nem mesmo interagem com matéria e energia comuns. O corpo não é uma máquina governada pela lógica, que explica porque qualquer tentativa de o transformar em uma espécie de máquina super complicada está destinada ao fracasso. Muitas das informações enviadas através do corpo, afetando 30 trilhões de células, são geradas por emoções, esperanças, medos, crenças, erros e imaginação. As coisas mais importantes que enriquecem a existência humana. Vou ler de novo, gente. Presta atenção. Muitas das informações enviadas através do corpo, afetando 30 trilhões de células, são geradas por emoções, esperanças, medos, crenças, erros e imaginação. As coisas mais importantes que enriquecem a existência humana. A matéria e a energia comportam-se de forma muito particular no plano quântico, a ponto de enfraquecerem objetos físicos sólidos. Todos os fenômenos do universo podem ser reduzidos a ondulações no campo quântico, já que ele interage com o campo gravitacional ou com o misterioso campo dos quarks. Na superfície da vida,
Os objetos sólidos são apenas ondas movendo-se lentamente comparados com, digamos, fótons viajando na velocidade da luz. Físicos podem recuar e completar, dizendo que o corpo humano, como todos os objetos sólidos, permanece intacto apesar de todo o curioso processo quântico. Mas nosso corpo fica intacto em razão de outro campo, o campo do elétron. Essa afirmação, entretanto, só é verdadeira enquanto a informação do DNA está intacta. Com a morte física, o eletromagnetismo não muda, nem os átomos e as moléculas que constituem o corpo. Mas o processo de deterioração destrói os laços invisíveis da vida. As células perdem a aderência real que torna a vida possível e que não é eletromagnetismo. Ninguém pode dizer com certeza lógica por que o corpo humano não se desfaz em uma nuvem de átomos que uma brisa soprará para longe. É fácil sentir a cabeça girar quando percebe que o seu corpo, na melhor das hipóteses, é uma corrente contínua de informações variáveis, mas não devemos nos apoiar nisso como se fosse uma maleta para manter o mundo físico íntegro. A informação, lembre-se, é um conceito humano como qualquer outro modelo. Dizer que permanecemos inteiros por causa das informações tem seus limites. Não é como se os zeros e os segundos estivessem colados. Eles não grudam um no outro. O modo como eles ficam grudados é através da interpretação humana. Sabemos que as informações existem porque inventamos o conceito. Então, de onde conseguimos a capacidade de juntar o mundo e lhe dar significado? A resposta só será convincente se aplicarmos a nosso corpo. Como adquirimos a capacidade de manter nosso corpo coeso? Essa capacidade deve estar fora do corpo, porque não podemos dizer que nosso corpo nos diz como viver, ser e pensar. Não podemos sequer alegar que nosso cérebro nos diz como viver, ser e pensar. Não é o nosso cérebro. O cérebro é outro objeto físico e seria uma lógica circular dizer que um objeto físico criou a si mesmo. No campo da inteligência artificial, isso é como dizer que foi um robô que inventou os robôs. Não importa de que ângulo você olhe, o corpo desaparece no reino do conceito, mente e entidades intangíveis que são seus verdadeiros criadores. Mas conceitos, mente, entidades e materiais precisam ter uma origem antes que você possa pintar a Mona Lisa. É preciso existir o conceito de arte. O que dá origem à arte já não é arte. O que dá origem a conceitos já não é um conceito? A única resposta possível, como este livro defende a partir de muitas perspectivas, é a consciência. Não existe outro componente que ofereça uma explicação viável para todos os mistérios que acabamos de mencionar. Na criatividade para manter as células juntas, a forma como átomos e moléculas inanimados dispõem-se para formar criaturas vivas. Há muito mais para ser dito. Se olhar seu reflexo no espelho, vai ver que ele é apenas uma coisa sólida, estável, com contornos definidos, porque você o interpreta assim. Meu objetivo não é mergulhá-lo em um estado de confusão em relação ao seu corpo. Quero livrá-lo de todas as interpretações que lhe imponham limites. Ser humano só pode ser definido como sem limites. Quando estabelecermos limitações, enfraquecemos o ser humano. Essa é a verdade da meta-realidade. Uma verdade que podemos mover gradativamente, passo a passo, até se tornar uma realidade viva para o maior número de pessoas possível, incluindo você e eu.